Olá, é um prazer falar com você. Eu quero falar nesse rápido vídeo com você sobre quem somos e o que fazemos. E eu quero começar dizendo para você que não são duas nem três coisas, é uma só. É saúde mental. É só saúde mental nesse momento, o que você precisa. E eu percebi isso nesses 20 anos, como pesquisador neurocomportamental, docente universitário, estando na clínica atendendo em tempo integral e ensinando pessoas, ajudando pessoas, dando palestras, dando imersões, montando, estruturando, dando mentoria. Eu percebi que a grande questão é o que as pessoas não estão vendo, é o óbvio que atropela ela. Imagina a pessoa que fica flertando com fogo, flertando no meio da rua, vou desviar de um carro, vou desviar do outro. Aquilo que a gente ignora acaba nos atropelando. E aí que as pessoas perdem casamento, perdem dinheiro, perdem negócio, não sabendo lidar com isso, dão cabo da sua própria vida, e a gente tem um índice alarmante, né, estratosférico de suicídio e crise de ansiedade, onde o Brasil é o número 1 em ansiedade e o quinto em depressão. Existem ferramentas, existe um caminho para ajudar as pessoas a se ressignificarem, a conseguirem ter um olhar diferente, primeiro para elas, depois para o outro. Por quê? Porque imagine, tem uma história que diz que a mulher olhava sempre a vizinha pela janela e dizia: ei, vizinha porca, os lençóis dela estão sempre sujos. Todo dia ela lava e todo dia está sujo. Até que um dia ela olha e o lençol está branquinho. E ela fala para o esposo. Até que enfim a vizinha lavou o lençol. E o esposo diz: não, foi eu que limpei a janela. Ou seja, a sujeira que tanto ela via no outro estava na janela dela. Então existe um filtro pela qual a gente vê as pessoas. Se a gente não tiver com essa janela limpa, a gente sempre vai ver um defeito em uma pessoa que no fundo tem em nós. É o que a gente queria vencer, é o que a gente queria romper. E a saúde mental, o tratamento, as palestras, as imersões, as oportunidades que a pessoa tem de poder limpar a sua janela vai fazer diferença em como ela vê o mundo, em como ela resolve os seus problemas. Nós temos sintoma e causa. Né? O que que leva as pessoas aos exageros, às compulsões? Compulsão não é só a pessoa que é viciada em álcool, não é só a pessoa que usa droga. Compulsão é uma pessoa viciada em sexo, uma pessoa viciada em compra, uma pessoa viciada em comida, em açúcar, uma pessoa descontrolada, uma pessoa que, para compensar uma falta, ela exagera numa outra coisa que não muda aquela falta, que pode ser paterna, materna, um abandono, um abuso, algo que está recalcado, reprimido e que ela não quis tratar. E a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso em treinamento, em imersão, em atendimento. Por que, que a gente consegue trabalhar em atendimento? Porque a pessoa consegue descobrir que em milésimos de segundo gatilhos são acionados e aquela vivência, aquele trauma é transformado em sentimento, em emoção, e quando ela traz uma reação tem consequências devastadoras. Isso é para qualquer pessoa. Desde uma pessoa simples, sem cultura, até uma pessoa que passou em concurso público, que trabalha em uma grande corporação, que tem poder nas mãos, desde o poder de prender alguém, tem uma arma na mão, né, com autoridade, uma pessoa que passou pelos meios legais, ela pode ter conteúdo recalcado, acionamento de gatilhos. E isso tudo pode ser organizado dentro de um treinamento, dentro de um escopo, dentro de umas ferramentas, de um script, que uma vez seguido ajuda você a ter o estupim um pouquinho mais longo. Dentro dessa linha, nós temos algumas lições. Né? Não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer a partir de agora. Segunda coisa, todo excesso esconde uma falta. Então todo descontrole aponta para algo que precisa ser tratado. Terceira coisa, somos um na dor. Então a comparação é totalmente desnecessária. Porque dois filhos nascem da mesma mãe. E os dois são completamente diferentes no sentir, no agir, no escolher. Quarta coisa, ninguém está fadado a ser quem sempre foi. Ah, mas eu sou cético. Não acredito em Deus, não acredito em terapia, não acredito no homem, não acredito no casamento. Tem alguma coisa aí. Ninguém está fadado a ser quem sempre foi. Em algum momento você pode mudar. Quinta coisa, somos o que fazemos. Nós não somos o que a gente acha que a gente é. Às vezes a gente acha que a gente é forte, a gente acha que a gente é organizado. Mas no dia a dia nós somos o que nós fazemos. Como que a gente pode melhorar isso? Sexta coisa, existe um como. Como ter mais paciência, como vencer a irritabilidade, como vencer aquela insatisfação crônica. Nada está bom até que você chegue numa depressão, que é no mínimo 2 semanas de insatisfação, sem sentir nada. Então, como? Existe um como. E a sétima, quem acha são os primeiros 7, né? Quem acha que sabe alguma coisa, no fundo, não está fazendo nada. A minha linha de trabalho é baseada naquilo que eu acho que pode mudar a vida de uma pessoa. A primeira coisa que eu acho que pode mudar a vida de uma pessoa é saber que ela é integral.
Não fica separando as suas virtudes dos seus pontos fracos. Não vou chamar de defeito, que defeito parece que você veio quebrado e não tem conserto. Você é integral. Você precisa definir isso aqui realmente não dá para mim. Uma pessoa que se alia a uma outra. Um homem conhece uma mulher. E ele tem um limite. Ele não gosta de grito, não gosta de falta de respeito, falta de educação. E aquela mulher está acostumada com isso. Então, ela é integral, na sua integralidade, e ele também. Precisa ver as definições de limite. Então, o ser humano é integral. Não tem que ser como ninguém. E aqui a gente já entra na segunda coisa, que é o que? Acolhimento. Eu não vou mudar nada que eu não puxar. Eu não vou mudar nada que eu não trazer para a consciência, que é a terceira coisa. E aí você traz para a consciência aquilo que você repete é ruim, você pode repetir ser bom, que é a nossa quarta coisa. Você pode repetir, você pode ser bom, em ser educado, em ser amável, em sorrir. Se você está com menos sorriso e mais tristeza, isso uma hora vai colapsar. Se você está com muito estresse e pouco relaxamento, isso uma hora vai colapsar. Aí nós temos a quinta coisa, estrutura. Todo ser humano tem uma estrutura neurótica. Por isso que ser humano nunca dá certo com outro ser humano. E como é que dá certo? A cumplicidade, o amor, a entrega, a necessidade de precisar do outro é que nos faz comum. Porque nós somos diferentes. Então, quando eu ensino estrutura neurótica em casamento, por exemplo, um casal tem tudo para dar errado. O que é que faz dar certo? É exatamente o comum, porque eles são muito diferentes. São estruturas neuróticas de pensamento, de organização, na forma de falar, na forma de agir, no tom de voz, desde as coisas pequenas, que é fechar uma porta 4 vezes, o perfeccionismo de pôr uma coisa no lugar, até aquela questão de que um fala olhando, o outro precisa repetir várias vezes. Como é que se lida com a estrutura neurótica? Vamos para a sexta coisa, que é a higiene mental. Existem processos para fazer uma higiene mental e é a sétima coisa, treinamento e atendimento. E é isso que nós fazemos com expertise, nós fazemos com know-how, nós fazemos de forma cirúrgica, todos os dias, há muitos anos, vendo muito resultado. Então, existem ferramentas, existem palestras personalizadas, treinamentos personalizados e o atendimento, que ele é cirúrgico, né? Aquela mesa cirúrgica, onde você vai no ponto. Existe um sintoma e a gente descobre a causa. E eu quero me colocar à disposição de toda a minha equipe para que você conheça o nosso trabalho de perto. Nós temos aulas ao vivo, online, todas as semanas. Nós temos os nossos treinamentos, nós temos aí muita coisa para você ver a nossa experiência, né? Já são mais de 20 países em que nós passamos, ensinando e mostrando para as pessoas que é possível lidar com esse Hulk que está dentro dela, né? De repente a pessoa por fora ela pode ser como eu, né? Tem uma cor mais escura, a outra uma cor mais branquinha, a outra mais parda, mas dentro ele fica verde, como o Hulk quando é provocado. E quando o Hulk ele vem para fora, ele faz um estrago. Quando ele volta para dentro, o Bruce Banner fala: meu Deus, o que é que eu fiz? Todos nós temos um Hulk para ser trabalhado. Quem é o seu Hulk? Né? Como está o seu Hulk? Então você vê que eu gosto muito dessa alegoria, porque nos últimos filmes do Hulk, a ideia é ele ficar verde, mas continuar sendo bom. Porque quando o Hulk vem, ele faz um estrago. Então a gente precisa lidar com o acionamento de gatilhos e a gente precisa de ajuda para isso. E é possível ser ajudado e organizado, tá bom? Um grande abraço, eu fico à disposição, que Deus te abençoe.